tenho percebido que amigos e pessoas conhecidas e conhecidos de conhecidos, ao estudar de uma forma mais profunda e académica, em universidades, envertendo na área de filosofia ou história das religiões, etc., diversas pessoas ao longo dos anos, acontece algo que me entristece, não é com todos, mas com uma parte considerável, que é a diminuição do valor que passam a dar à Bíblia. Ao estudar as religiões, ao estudar até os escritos, as escrituras, numa perspectiva mais científica e histórica, há um afastamento em vez de haver uma aproximação. Isso entristece-me muito e eu não entendia porquê. Então, no último ano, quando fiz o meu curso bíblico no Instituto, o último ano eu pedi para não fazer o trabalho habitual, que seria um sistema teológico, e pedi para fazer um trabalho mais centrado na crítica textual, ou seja, onde eu pudesse aprender mais sobre os manuscritos que existem da Bíblia, como é que é feita a tradução, como é que se chega às Bíblias que nós temos e, ao longo da história, qual foi o processo pela qual a Bíblia passou até ser aquilo que nós temos. Fiz esse trabalho, está disponível no site, para quem quiser consultar. Baseei-me em pessoas bastante entendidas na área e abordei especificamente Gênesis 1 e 2, fiz a crítica textual de Gênesis 1 e 2. A crítica textual vai buscar todos os manuscritos que existem, o Massorética, a Septuaginta, os Targumins, aquilo tudo que existe daquela porção da Bíblia, não é? E depois há o estudo específico que eu fiz. Para quem tem interesse, está disponível. Algo que veio revolucionar o estudo das escrituras e na área da crítica textual foi a descoberta dos manuscritos de Qumran e permitiu, para a grande alegria dos cristãos e dos estudiosos da Bíblia, descobrir que o que nós tínhamos era muito fiel e que tinha sido perpetuado de forma muito fiel ao longo de milénios. E então, aquilo que nós temos das nossas Bíblias, algumas coisas foram corrigidas e estão ainda a ser corrigidas, mas são coisas de pormenor. E eu penso que aquilo que tem afastado as pessoas que vão estudar mais profundamente a Bíblia numa perspectiva académica, histórica, filosófica, é que eu acho que se centram muito na perspectiva do estudo em si e deixam aquela ligação que nós temos com Deus, a parte espiritual. Eu sempre vivi estudando a Bíblia, umas vezes mais profundamente do que outras, mas sempre estudando. Mas há algo muito importante que eu percebi desde o início, que eu tenho que balancear a minha vida com Deus, o meu tempo de oração, de adoração, de santificação. Eu tenho que balanceá-lo com o meu estudo. Mesmo o meu relacionamento com as pessoas, a forma como de eu andar em amor com as pessoas ao meu redor, o meu relacionamento familiar, tudo tem que estar balanceado com o meu estudo. Eu não posso estudar e crescer nessa área e deixar a outra área em baixo, porque eu vou-me afastar do que Deus tem para mim. Eu vou-me afastar da revelação que Deus me quer dar. Vou ficar só com uma cabeça muito cheia de muita informação académica. E não é esse o meu objetivo. Eu quero saber o que Deus tem para nós. Deus tem para nos revelar coisas extraordinárias e eu quero estar aberta. Eu quero o que Ele quiser, na realidade. Qual é a resposta à pergunta se a Bíblia foi alterada ao longo dos séculos e milénios? Houve alterações na Bíblia? Eu, depois de estudar o que eu estudei, não só no trabalho que fiz, mas durante todos os anos, eu sei que houve alterações na Bíblia. Houve alterações, mas que tipo de alterações foram?
são alterações que comprometem o seu conteúdo, a sua revelação, a revelação de Deus para a nossa vida. Eu cheguei à conclusão que não são alterações assim de uma dimensão que destruam o texto bíblico. Então, a conclusão que eu cheguei, depois de todo o trabalho que fiz, foi que a Bíblia é um livro divino, nunca deixou de ser um livro divino. Os profetas foram inspirados por Deus para a escrever, mas é um livro também humano. Houve uma intervenção humana no livro e parece que eu estou a dizer uma heresia extraordinária, uma heresia muito grande, mas não é uma heresia. A Bíblia é na realidade um livro humano e um livro divino simultaneamente. E quando eu percebi isso, veio ao meu coração que a Bíblia é como Cristo. Se Cristo era plenamente humano e plenamente divino, e Deus fez com que a palavra de Deus, que é a palavra escrita, que é palavra também, não é? Que é a figura do próprio Cristo, fosse também humana e divina. Mas é possível nós desumanizarmos a Bíblia no nosso relacionamento com ela e extrairmos dela aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia faz-me lembrar um pouco do que diz em Filipenses 2, que, sendo em forma de Deus, tomou a forma de homem. E a Bíblia, embora tenha sido dada, houve aquela profecia pura e depois houve uma passagem por um canal humano, primeiro do próprio profeta e depois na transmissão, de modo que essa forma humana é real. Nós não podemos dizer que não houve uma intervenção humana. Agora, a desumanização, como é que eu posso desumanizar? Por vários métodos. Pela exegese, pelo auxílio do Espírito Santo, pelo recorrer aos textos originais o mais próximo possível, pelo estudo, pela comparação dos textos uns com os outros. Isso eu uso imenso, comparo os textos uns com os outros e fico fascinada como é que textos de profetas completamente diferentes seria impossível alguém conseguir planear uma coincidência tão perfeita. Então eu vejo a Bíblia como essa carta de amor de Deus ainda da mesma forma. Não fiquei escandalizada quando soube que houve pequenas alterações que eu agora posso reverter, e que isto é muito importante. Aquelas alterações que existiram, devido ao reunir de todos os manuscritos que existem, é possível determinar que alterações foram e corrigi-las. É possível através da crítica textual. E cada vez mais as nossas Bíblias são mais próximas com aquele original ideal que existia. A palavra sem o Espírito Santo seria ainda um livro especial, ainda divino, e ainda agiria na vida dos homens. Porém, Deus deu-nos o Espírito, que é o próprio autor, como interveniente dessa desumanização necessária para que o propósito divino da sua palavra se cumpra em nós. Assim, o Espírito Santo usa o estudo, a exegese, a leitura devocional, a palavra cantada, a iluminação especial de passagens bíblicas, quando nos pomos a elas, e o milagre acontece. Um livro que podemos considerar como a palavra de Deus viva para nós hoje, falando a cada homem individual e coletivamente.